Simone, Tradições Capixabas. Hoje a gente está aqui para conversar com o Breno e o papo hoje é sobre cogumelos. Breno, como começou essa viagem na sua vida? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário. Obrigado pelo convite, muito legal estar participando aqui com vocês. Já acompanho o conteúdo, acho bem legal. Os cogumelos entraram na minha vida tem mais ou menos uns 4 anos. Eu estava buscando algumas alternativas e acabei chegando a essa medicina ancestral, que antigamente eu não conhecia, eu tinha muito preconceito. Eu sempre ouvia coisas como, é a pessoa que tem uma experiência com cogumelos fica chapada para sempre, ou a pessoa não volta nunca. Então, nunca me aventurei. Aí, de uns 4 anos para cá, foi que eu resolvi estudar mais, me aperfeiçoar, me aprofundar nesse assunto e acabei descobrindo essa maravilha. E o que te levou? Na verdade, foi só recreação. Inicialmente, eu queria só algo para recreação, para poder curtir um momento, curtir uma praia, né? Ter algo em casa, assim, para fugir um pouquinho. Despertar a mente, fugir dessa doideira que às vezes é rotina, né? Às vezes ela é meio maçante, meio cansativa. Então, minha busca inicial foi visando isso, a recreação, mas depois eu vi que era muito além. Eles realmente podem expandir a consciência ou isso é um mito? Não, expande sim. Seria legal a gente entender o que é expandir a consciência. Inicialmente, a gente precisa entender o seguinte, a gente vive os nossos dias ali, faz o nosso trabalho, o nosso corre, os estudos, e é todo dia basicamente a mesma coisa. A gente acaba caindo numa rotina. E às vezes perde um pouquinho do sentido da vida. Qual que é esse sentido da vida, né? Por que a gente está aqui? O que a gente veio fazer? O que a gente está buscando? O que vai ser da gente quando acabar esse plano, né? A gente meio que perde esse sentido. A busca pelo dinheiro, essa corrida constante atrás de recursos materiais e financeiros acaba cegando a gente. Despertar consciência é a gente acordar para isso. A gente perceber que nós somos seres espirituais. Não somos somente essa carne que a gente está habitando hoje, né? Então isso é ter a consciência sobre a verdade, sobre o nosso propósito, sobre a nossa criação. Isso seria o despertar da consciência. E também trazer a nossa mente mais para o momento presente. Porque eu percebo que a gente está sempre vagando no futuro ou no passado. A mente dificilmente está no momento presente. Então, quando a gente desperta a consciência, é isso. A gente também tomar consciência, tomar controle da mente. Não deixar que ela fique sempre vagando no futuro ou no passado. Trazer para o presente. O despertar a consciência, então, ele seria meio que se encontrar, se entender como pessoa, se colocar em algumas situações, entender onde você vai chegar. Basicamente isso? Acho que sim, pode ser traduzido dessa forma também. Tem várias formas de explicar, tem várias formas de entender, de interpretar, mas basicamente é a prática do autoconhecimento. É a gente parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, olhar para a gente, entender os nossos sentimentos, entender por que a gente toma certas decisões na vida, atitudes, e dessa forma tentar compreender mais a gente. Isso traz mais paz também, né? Porque quando a gente se conhece, a gente se entende mais, tem mais domínio próprio, tem mais controle emocional. Então, acho que sim, pode ser traduzido assim também, que a gente consegue olhar mais pra gente e se entender melhor. O que você acha que falta para ser liberado? Então, em alguns países já tem essa liberação com uso assistido por um médico, né, um psiquiatra ou um terapeuta. Já está rolando essa liberação há um tempo. Eu acho que é mais uma questão de tabu, é uma questão também de aprofundar mais a ciência, entender mais, né, sobre essas substâncias. Elas já são usadas há milhares de anos. Tem muitos povos originários que usam há milênios mesmo, né? A gente tem até gravuras em pedras, esculturas de povos antigos que veneravam os cogumelos. Então, assim, as pessoas usam os cogumelos não é de hoje, é de muitos anos, né? Só que com a chegada dos povos modernos, né, com a expansão da farmácia, as medicinas da floresta foram ficando de lado. A farmácia pensa em expandir, em ganhar mais dinheiro, em vender mais fármacos para a gente, né? Então acaba que tem a proibição das plantas, de algumas plantas que a gente conhece que são medicinais, mas hoje em dia a gente tem várias que são proibidas, e antigamente não era assim, as pessoas se curavam no quintal de casa. Ia ali, pegava uma plantinha, né, uma erva, alguma coisa, passava no ferimento, tomava, melhorava as suas dores na própria floresta, né? Mas a farmácia não deseja isso, então vem a proibição, vem essa expansão, você olha para cada esquina, você vê uma farmácia diferente. Então não é somente uma questão de estudar de forma científica, né, as plantas e as medicinas da floresta, mas é também essa questão. Eu acho que a farmácia influencia muito nisso. A farmácia, se liberar um uso de uma substância natural para curar um monte de coisa que ela ganha dinheiro com isso, ela quebra. Ela também perde muito dinheiro. Então acho que envolve muitos pontos, não somente essa parte da proibição.
Foi realmente o que você disse agora, que é uma coisa que ele não vem de hoje. Ele é uma coisa que já acontece, é um artifício que já se usa há muitos, muitos anos. E você acha que a gente está voltando a redescobrir uma coisa que é milenar? Acho que sim, com a expansão da internet, a informação está cada dia mais acessível, né? Então a gente está tendo essa troca de informações no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Mas com certeza a gente está redescobrindo a nossa geração, essa galera que é mais nova, principalmente os jovens agora, pessoal com 20, 25, 30, está tendo mais acesso desde mais novo. Eu mesmo descobri os cogumelos tem pouco tempo, eu tinha 34 anos, 33. Então, olha quanto tempo que eu demorei para descobrir, né? Um tipo de medicina que é ancestral, está aí há tantos anos. Já a galera mais jovem, pelo fato de ter internet, hoje em dia tem conteúdo, você tem blogs e fóruns para poder acessar, você já tem esse descobrimento numa idade muito mais cedo, né? Mais cedo, mais nova, né? Então acho que isso ajuda também a expandir o conhecimento e a utilização dessa medicina. Tá, mas você já não acha também que a questão da internet, desse conhecimento tão fácil, não seria ruim na questão do que eu estava falando com você há pouco tempo, sobre dosagem, sobre usar qualquer coisa? Hoje em dia tem muita fonte de informação, né, na internet. Então você tem gente que fala da forma correta e da forma errada. Então, de certa forma, isso também pode atrapalhar. Se uma pessoa está sendo influenciada por alguém que está falando de forma incorreta, com certeza, ela pode fazer errado, ela pode errar. Mas eu acho que tem muita fonte boa também. Como descobrir quais são as fontes boas e quais não são? É uma questão delicada, é tão difícil, né? Porque hoje a gente tem tanta gente boa em vender que às vezes te vende um produto que é tão ruim, mas de uma forma tão bonita que você compra achando que é boa. Então é Exatamente. difícil ter esse tato de saber se é bom ou se é ruim. Realmente é E os difícil. cogumelos, eles são usados em alguma ritualística? Sim, sim, tem vários rituais. Por exemplo, povos originários, povos indígenas utilizam vários tipos de medicinas da floresta em rituais, né? Hoje em dia a gente tem a própria cannabis, tem changa, você tem rapé, você tem cogumelos também, tem a ayahuasca, que é Ayahuasca. bem conhecida, né? Então, tem os rituais específicos dos povos que estão ali na tribo, né, nas populações indígenas, que fazem de forma ritualística. Aí já são com cânticos, já são com palavras específicas para poder puxar força, invocar força e fazer de uma forma correta, visando a cura. Mas não é todo lugar que é assim. Tem muita gente que usa de forma aleatória. Sim. Você acha que essa diferença de uso entre um uso ritualístico e o uso em casa vai mudar, vai alterar a ordem dos fatores? Alterar a ordem dos fatores vai alterar o resultado? Então, eu não consigo te dar essa resposta com perfeição, com precisão, porque eu nunca fui em nenhum ritual para fazer a consagração em ritual, com pessoas específicas, com a forma correta dos cânticos, né? Eu sempre fiz, a descoberta foi em casa e, subsequentemente, eu fui usando em casa também. Eu acho que seria mais o propósito. Qual que é o propósito quando você busca a medicina? Por exemplo, no meu primeiro caso, que foi recreativo, eu não tive um despertar da consciência, eu não tive uma questão espiritual. Eu buscava algo recreativo, então acho que eu recebi também algo recreativo. Das outras vezes que eu fui me aprofundando mais, que eu busquei algo mais espiritual, que eu fiz perguntas, que eu já fui preparado para isso, eu encontrei respostas mais espirituais. Então, eu acredito que o propósito também do que você está buscando vai influenciar. Mas eu acredito, mesmo sem ter ido, que você estando ali num lugar ritualístico, a experiência é bem mais imersiva, bem mais profunda também. Sim. Principalmente se tratando de uma coisa que é psicológica, né? Então, assim, quando você tem que trabalhar visão, audição, tudo junto ali no meio de uma cerimônia, eu acho que você consegue se encontrar melhor. Talvez. Eu também é o que eu acho. E você conhece muitas pessoas que utilizam os cogumelos? Conheço, conheço. No começo eu não conhecia ninguém, né? Primeira vez eu estava buscando, perguntei a um amigo, ele foi e me orientou como que eu conseguiria, né? Ah, você vai no passo, faz assim, assim, acabei não indo, mas consegui comprar. E aí depois disso eu comecei a conhecer pessoas que também faziam utilização. Aí você vai contando o seu relato, as pessoas falam, cara, já aconteceu muito parecido comigo, uma experiência bem parecida. Hoje eu conheço muitas pessoas por causa do trabalho, né? Eu crio conteúdo sobre enteógenos, não somente cogumelos, é o foco do canal que eu tenho hoje, mas a gente fala sobre ayahuasca, estamos preparando conteúdo para falar sobre outras plantas também, né? Mas hoje a gente já conhece muita gente, pelo menos a galera que comenta ali, que fala, troca ideia, manda mensagem no direct, né?
Bastante gente. Agora, pessoalmente, ainda são poucas pessoas que eu conheço. Porque não é uma coisa tão utilizada também, né? Aí fica um pouco mais restrito a conhecer pessoas pessoalmente. A vantagem da internet hoje em dia é que você pode conhecer a pessoa de longe, falar sobre tudo e é BFF. Exatamente. Se você hoje em dia vai trocar uma ideia com alguém e pergunta se ela toma uma cervejinha, muita gente você vai conhecer que toma, porque já está aí há muitos anos, é muita gente que usa, se tornou algo normal do dia a dia. Você pega outras substâncias, como os cogumelos, a ayahuasca, alguma substância da floresta, é muito pequena a quantidade de pessoas que têm acesso. E algumas que têm acesso à informação também têm esse medo. Ouvem mitos, ouvem histórias que são negativas e acabam não experimentando, né? Então é difícil você encontrar pessoas que fazem a utilização também. E qual foi o relato mais impressionante que você ouviu de alguma pessoa, ou até mesmo do seu, sobre o uso, sobre efeitos de cogumelos psicodélicos? Mais impressionante, tem alguns. Os mais comuns que a gente pode falar é abandono de vícios. Então, assim, as pessoas, por exemplo, que fumam nicotina, bebem muito álcool, ou têm vícios comportamentais, seja em pornografia, seja em questões do dia a dia, né? Vícios de violência, descontrole emocional. Os cogumelos, se usados da forma correta, ajudam a quebrar a vontade de continuar nesses vícios. Então, uma pessoa que fuma com frequência ou que bebe de forma descontrolada, ela vai perdendo a vontade de consumir, perdendo aquele impulso do consumo. Então, isso para mim é impressionante, porque eu nunca tinha ouvido falar de uma substância que conseguia agir dessa forma. E é para tudo, não é focada só na nicotina, igual às vezes a gente tem na farmácia hoje em dia, aqueles adesivos. Tem outras substâncias que ajudam a parar de fumar. Mas, por exemplo, parar de beber. Eu nunca ouvi falar de um produto que ajuda a parar de beber. Talvez tenha, mas eu não conheço. Já os cogumelos têm essa ação de ajudar em várias frentes. Na nicotina, no álcool e nas questões comportamentais também. Agora, de relatos impressionantes, a gente escuta falar de pessoas que tiveram um contato com seres de luz, diretamente com Deus. Aí depende muito da crença, né? Tem pessoas que chamam de Deus, pessoas que chamam de uma energia do universo, uma luz dourada. Então, cada um tem uma nomenclatura baseada nas crenças e cultura. Eu já tive uma experiência assim, que é chamada dose heróica. É quando a gente tem uma dose que é muito alta. Aí é um desprendimento da sua consciência. É como se a gente desconectasse do corpo físico, fosse levado a um outro plano. Eu já enxerguei uma luz muito grande, dourada, atrás de mim, e eu só conseguia sentir gratidão. Eu não conseguia pensar mais em dívidas, problemas do dia a dia, coisas a resolver, tretas, nada. A única coisa que eu conseguia sentir naquele momento era gratidão. E na minha primeira experiência dessa, que foi uma macro, eu não conseguia parar de falar obrigado, Deus, e chorava muito. Que era como se, cara, por que eu reclamo tanto se tudo que eu preciso eu já tenho? Que é a vida, que é essa conexão espiritual, que é ter essa consciência de que a gente está conectado com Deus. Então, essa minha experiência pessoal, ela foi muito, muito impressionante para mim. Quando eu voltei à consciência, foi basicamente isso. Cara, às vezes a gente se perde no mundo, assim, né, sem ter um direcionamento, a gente reclama tanto, a gente perde meio que o sentido. E quando a gente tem essas experiências, falando de uma forma pessoal, é basicamente isso. Eu, no momento ali, só consegui agradecer e chorar, porque a vida é muito perfeita. Agora, outras pessoas, né, próximas já relataram experiências parecidas. Algumas pessoas falam que já se sentiram no corpo de animais, por exemplo. Tomou ali uma dose, desconectou da consciência, a consciência foi para outro plano e se sentiu como sendo um animal, na pele mesmo de um animal, na visão de um animal em primeira pessoa. Sentiu como se estivesse no meio de uma selva, no meio de uma floresta, no fundo do mar. Então existem esses relatos de que a sua consciência é desconectada desse plano e é levada para um outro lugar que a gente não sabe exatamente explicar. E os efeitos, eles duram por quanto tempo? Bom, depende da dosagem. Se forem dosagens pequenas, o que é chamado de microdose, que hoje em dia tem protocolos de você tomar dia sim, dia não. É uma dose tão pequena que ela não dá efeito alucinógeno, mas ela ajuda a ter mais foco, mais memória, ajuda a ter mais concentração, a reduzir estresse, reduzir pensamentos negativos, né? Ajudar a ter pensamentos melhores. Essas microdoses, você toma ela, ela dura 2 horas, mas você não tem aquele efeito que você sente mesmo. É mais uma questão mais sensível.
Já as doses que são um pouquinho maiores duram uma média de 4 a 6 horas, né? E depende da forma como é consumido. A forma por ingestão, ela vai ter um tempo maior para digerir, para processar. E a forma, por exemplo, com alguns tipos de substâncias juntos, como o suco de limão, por exemplo, o limão ele tem a capacidade de quebrar algumas enzimas do cogumelo. A enzima psilocina, quando a gente ingere, o corpo tem que quebrar ela para ser absorvida. E é o ácido do nosso estômago que faz isso. Quando usa o suco de limão, ele quebra antes da gente beber, e aí por isso que acaba sendo a absorção mais rápida, um efeito mais curto, né? Mas em média é de 4 a 6 horas. E precisa de algum tipo de dieta para poder tomar? Se for uma dose alta, por exemplo. A dieta que você diz é alimentar? Isso. É uma boa pergunta. Eu nunca fiz uma dieta específica. Por exemplo, eu sei que alguns rituais, como o Santo Daime, usando ayahuasca, a galera indica ficar até algumas horas, alguns dias, sem comer carne, em alguns casos até mesmo sem se envolver sexualmente com outra pessoa. Sobre os cogumelos, da forma ritualística, como eu disse que eu nunca participei, eu não sei se existe um passo a passo, um protocolo, uma orientação sobre isso. Mas eu não costumo fazer dieta. No máximo, é no dia anterior me alimentar de uma forma mais leve, comer no máximo frutas, à noite não comer nada pesado. Como eu gosto de ter as experiências de manhã bem cedinho, eu gosto de estar com o estômago vazio, sem nada ali para poder atrapalhar. Mas se existe mesmo uma forma de ter uma dieta, eu ainda desconheço e preciso estudar mais. Sim, para você o horário melhor é de manhã. É de manhã. Nós temos relatos de pessoas que tomam à noite, por exemplo. É a primeira experiência da pessoa. À noite, naturalmente, já é um pouquinho mais sombrio, mais escuro. O ser humano, naturalmente, né, de acordo com os nossos ancestrais, à noite já tinha medo. Podia vir um bicho no meio do mato e pegar a gente. Então, naturalmente, a gente já tem medo do escuro, né? Então, assim, quando a pessoa toma à noite, ela tem a sensibilidade aumentada, ela fica com todos os instintos ali aflorados, pode dar um certo medo e acaba gerando um momento ali que não é tão legal. Então, de manhã é o melhor horário, na minha opinião, e das pessoas que relatam para a gente também. Além de que de manhã você toma, você está ali, né, com o estômago vazio, em jejum é sempre melhor também. Quando você vai voltando à consciência, volta dos efeitos, está durante o dia ainda, você consegue aproveitar o sol, aproveitar o restante do dia. Então, de manhã é o que eu mais gosto e que eu acho mais legal também. Os cogumelos, eles causam as famosas bad trips? Se eles causam bad trip, então, pode causar. Como qualquer substância, pode causar bad, né? Até as mais comuns que a gente conhece. O álcool, por exemplo, algumas vezes que eu tomei, mesmo me julgando acostumado, na época já bateu uma bad, bateu errado, passa mal, né? Até outras também, como nicotina. Então, assim, qualquer substância que a gente toma, até mesmo remédios, às vezes bate de uma forma contrária. Nosso corpo, às vezes, prega essas peças, né? Mas os cogumelos também pode dar uma bad trip. Aí vai depender muito de vários fatores. Por exemplo, o ambiente. O ambiente é muito importante. Se for um ambiente que você não se sente à vontade, se for até mesmo em casa, tem pessoas que estão em casa, mas não se sentem à vontade. Às vezes moram com um parente, divide casa com alguém que não confia, que tem uma desconfiança, uma pessoa que tem uma energia que já é ruim. Né? Nós vivemos muito nesse fluxo de energias. Tem pessoas que a gente chega que você sente que a pessoa tem uma energia boa. E já tem gente que você chega que às vezes você está bem, e a sua energia é minada, você sai de lá cansado. Então existe essa troca, e os ambientes também têm essa troca de energia. Tem lugares que você chega que você se sente energizado, que você sai de lá mais leve, mais feliz, mais animado. Já tem lugar também que é o contrário. Você chegou, você está bem, você sente alguma coisa estranha, se você fica muito tempo ali, você sai também sem energia. Então tudo isso influencia. Por isso que escolher um bom lugar, um lugar que você se sente bem, que você goste, que você tenha conforto, esteja seguro e feliz ali, é muito importante. E as pessoas também. Estar com pessoas boas, pessoas que você tem plena confiança, que você goste de estar com elas, né? E evitar, por exemplo, um lugar que tenha muita gente estranha por perto. Se for escolher um parque, que seja um parque um pouquinho mais vazio, ou então aquele cantinho ali que você sempre vai, fazer um piquenique, que não tem muita gente estranha, né? Porque a gente fica mais sensível nesses momentos, a nossa empatia aumenta e a gente fica diferente. Então, se você está num lugar que você não está bem, você não se sente bem, vai ficar desconfortável, pode dar uma bad também. Outra coisa é misturar. Tem gente que comete esse erro de misturar com outras substâncias. Ah, eu estou acostumado a sempre usar essa substância, eu vou usar junto porque a outra eu estou acostumado, para mim é normal. Aí acaba tendo uma bad. Pode dar uma crise de ansiedade, por exemplo, quando algumas pessoas misturam com cannabis. Tem gente que fala que é acostumado, aí vai ter uma experiência e acaba não sendo tão boa. Tem gente que insiste em beber álcool e depois comer os cogumelos. Toma aquela coragem, né? Acaba pegando ali, comprando e faz essa mistura.
acaba dando uma bad também. Pode passar mal, ter um momento ali de uma crise de ansiedade, uma paranoia também, né? Mas às vezes até uma pessoa que não fez nada, que não misturou, que está num lugar tranquilo, ela também pode ter uma bad, pode acontecer. Mesmo você estando preparado, fazendo ali o seu ambiente, você estando bem naquela semana, você tomou, pode acontecer alguma coisa que vai te levar a um pensamento negativo, você vai ter um momento que não vai ser legal. Isso, infelizmente, a gente não é imune. Na maioria dos casos, são sempre experiências boas, mas sim, pode acontecer de ter uma bad. Qual que é o perfil das pessoas? Qual que é a idade bacana que se deve começar? E existe alguma restrição? Vamos lá, vamos por partes. Restrição existe sim. Se a pessoa tem na família um diagnóstico de esquizofrenia, a pessoa não deve se aventurar com cogumelos, né? Qualquer tipo de substância que seja psicoativa, se tem na família alguém com esquizofrenia, se aquela pessoa tem essa experiência, pode ativar um gatilho. A pessoa não tem esquizofrenia, está dormente ali, mas está no DNA. Ela toma algum psicoativo, pode ativar nela, e ela fica o resto da vida tendo algumas visões, estando ali num plano diferente, né? Então, você tem esquizofrenia na sua família, não deve experimentar. E esse, desculpa te cortar, esse é realmente um dos mitos, né? Da pessoa que usa cogumelo e fica louco para sempre. Exatamente. Tem pessoas que, todo bairro, né, toda cidade, toda região, tem aquela pessoa que, não é, tipo assim, ela tem seja uma doença mental, seja alguma dificuldade, e a galera até apelida com alguns nomes, né? O doidinho do bairro, que não sei o quê. Todo lugar tem um desse. Tem uma pessoa com essas condições. E, geralmente ela já tem esquizofrenia ou tem algum outro tipo de transtorno e às vezes tem uma experiência, seja com cogumelos. Antigamente o pessoal tomava muito chá de trombeta, né? É bem conhecido. E aí ela fica nesse estado para sempre porque ativou aquela doença dormente nela. E aí a galera vai comentando, fala que ela ficou assim depois do chá de trombeta, depois do cogumelo, e acaba tendo essa relação, correlaciona de forma incorreta. Então, assim, antigamente não tinha diagnóstico, a gente não procurava buscar um médico, um psiquiatra, para fazer exames, para ver o que a gente tinha, né? Era pouco acessível, só a galera que tinha muito dinheiro que tinha acesso a esse tipo de médico. A galera mais classe média baixa, tinha no máximo ali os médicos básicos, né? Para tratar um clínico geral e etc. Não tinha acesso a psiquiatra. E também se tinha esse mito de que se você vai no psicólogo ou no psiquiatra só se você for doido, né? Então a gente Ainda tem. Ainda tem. Então a gente não tinha antes diagnóstico de doenças mentais. Hoje já avançou muito isso, graças a Deus, né? Então hoje em dia a gente consegue acompanhar. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas com vários diagnósticos, né, de transtornos mentais e fica mais fácil da gente saber se na nossa família tem alguém com esse diagnóstico. Então, se você percebe, descobre, conversa ali com seus pais, né? Pergunta se tem algum parente que tem. Às vezes é um parente que é um tio, às vezes é um primo de terceiro grau. É sempre importante se informar com a família antes para descobrir. E qual a idade que você acha mais Idade, vamos lá. interessante? Menor de 18 anos nunca deve ter nenhuma experiência com nada, né, gente? É a fase que você está desenvolvendo, a fase que você está crescendo, está sendo desenvolvido todo o seu corpo, seu cérebro também. Então, qualquer experiência com qualquer substância, até mesmo as mais conhecidas, como álcool, nicotina, nunca deve experimentar nada. Respeita o corpo, respeita o seu desenvolvimento. Agora, nós temos relatos de pessoas com 18, 20 anos que têm boas experiências. Eu diria que uma fase boa seria dos 25 anos para frente. A pessoa já tem uma cabeça mais formada, ela já tem um entendimento melhor sobre o mundo, talvez vai estar mais preparada, né, para uma experiência que é espiritual. Os cogumelos ou qualquer outra medicina que seja da floresta, mais psicoativa, é uma experiência espiritual. Então, às vezes, você recebeu uma carga de informações muito grande, você sendo muito jovem, muito novo, não sabendo lidar com aquilo, pode ser mais negativo do que positivo. Eu comecei com 33, para mim foi ótimo. Estava de boa, já tinha tido muitas experiências na vida de várias coisas, né? Não somente com substâncias, mas experiências de vida, relacionamentos, trabalhos, né? Então, sim, já estava meio que preparado. Agora, uma pessoa muito jovem pode ser um impacto muito grande. E às vezes ela não é bem conduzida, às vezes a pessoa ela é muito ansiosa, já quer fazer tudo ali de uma forma e não faz da forma correta, não separa um tempo para estudar, para ler, talvez não seja bom. Então eu diria que uma fase assim, para começar, seria mais ou menos 25 anos, né? Lembrando e deixando bem claro que eu não oriento o consumo de nada. Eu não faço essa orientação, olha, você deve consumir ou não. Aqui a gente fala sobre as culturas, sobre as informações, sobre o conhecimento, né? Mas de forma alguma a gente orienta o consumo ou induz alguém a consumir. Sim, até porque
você não sabe o histórico das pessoas que possam consumir e isso pode ser ruim para elas, como a gente tinha falado anteriormente. Sim, hoje em dia qualquer pessoa que publica um vídeo na internet, ela se torna uma influenciadora. Mesmo que você tenha um canal pequeno, um perfil que não seja tão grande, que não atinja muitas pessoas. A partir do momento que você atingiu uma pessoa, você está influenciando aquela pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado e realmente não influenciar as pessoas a consumir. Breno, alguns terapeutas já estão usando o LSD e a psilocibina para tratamento de alguns traumas. Como você acha que funciona isso? Vamos lá. Uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade, seja ansiedade, que é preocupação em excesso sobre o futuro, ou seja depressão, que ela está preocupada e está presa em algo que aconteceu, né? A maioria dos casos que envolvem o tratamento com psilocibina ou LSD são sobre depressão. Então, a pessoa que teve um evento traumático no passado, geralmente na parte da infância, ou até mesmo na fase adulta, um relacionamento que foi abusivo, seja em casa, na família, ou seja de um relacionamento amoroso, ela foi tão machucada mentalmente que ela fica presa naquele momento. E os pensamentos dela ficam em looping. Ela pensa em outra coisa, mas recorrentemente volta aqueles pensamentos ruins daquela fase, daquele momento, daquele trauma. Então, a pessoa que está em depressão, uma depressão profunda e persistente, ela está presa nisso, nesses pensamentos negativos. E a nossa mente, ela é incrível, o nosso cérebro. Quanto mais a gente pensa, mais a gente atrai e mais a gente fica preso pensando naquilo. Então, a pessoa que está em depressão, ela não consegue sair daqueles pensamentos, ela pensa o tempo todo naquilo. Os tratamentos com psilocibina, microdoses e com LSD ajudam a quebrar esse ciclo de pensamento negativo. Então, se a pessoa pensa sempre aquela mesma coisa, quando ela tem uma experiência assistida, né, com um terapeuta, um psiquiatra, ela consegue, durante aqueles momentos, quebrar o ciclo de pensamento repetitivo. O cérebro tem uma nova neuroplasticidade, que é a capacidade dele pensar em novos caminhos, dele ir para outros caminhos. Ao invés de ele ir sempre naquele caminho constante, frequente que ele está indo, ele consegue se ramificar. O pensamento vai para outros lugares. Aí vai para um pensamento um pouco melhor, ou então vai enfrentar aquela situação que ela está pensando de forma negativa de uma outra forma. Ela vai ver aquele problema, ela vai enfrentar aquele problema ao invés de ficar fugindo dele. Então, os tratamentos com as microdoses e com o LSD, feitos, claro, de forma assistida por um profissional, uma pessoa treinada, que estudou para isso, é a forma correta de fazer, eles têm essa função de ajudar a mente daquela pessoa que está presa a pensar de forma diferente e, às vezes, a enfrentar aquele problema, olhar para ele de uma outra forma e conseguir, dessa forma, superar. Porque a grande dificuldade de uma pessoa que está com depressão é superar aquele momento. Eu falo porque eu já tive um momento muito depressivo na minha vida. Eu tive uma loja com sociedade. Quando eu saí da sociedade, as coisas deram errado. Fiquei muito preso naquele momento. Toda aquela situação, teve uma certa traição. Então isso me fez muito mal. Durante anos eu fiquei preso naquilo. Foi uns 3 anos, mais ou menos. Eu não conseguia fazer outras coisas. Minha vida ficou parada, não evoluía. Eu até trabalhava, fazia os meus corres, mas toda vez que eu parava, dava algum gatilho e voltava aqueles pensamentos. Eu remoía aquela situação, não conseguia ir para frente, não conseguia perdoar o que tinha acontecido, não conseguia me perdoar achando que eu me dediquei demais e não tinha tido esse retorno. Então eu tive essa fase que foi depressiva. E só depois que eu consegui enfrentar ela é que eu consegui me libertar e ir para frente. Então eu vejo como experiência própria, por ter passado por algo parecido, que é assim que funciona. A gente fica preso, refém daquele momento, né? E a única forma de conseguir se libertar é perdoando a situação, se perdoando também e buscando entender de uma outra forma. Então eu vejo que a terapia assistida para resolver essas questões com depressão, ela é feita assim. Já sobre a ansiedade é um pouquinho diferente. A ansiedade geralmente é um medo sobre o futuro, né? É um medo constante sobre o que vai acontecer, se eu estou no caminho certo da minha vida, se eu estou num emprego que é favorável para mim. Aí, nesses casos é mais para acalmar a mente, para trazer a mente mais para o momento presente, não deixar ela vagando tanto no futuro, né? O tratamento basicamente é assim, mas tem que ser feito por alguém treinado, alguém que é especializado na área. Os cogumelos, você acha que eles também auxiliam você acha que eles ajudam o TDAH? Essa é uma questão delicada, porque TDAH é um assunto tão novo, né? Chegou há tão pouco tempo para a gente, que ainda está sendo muito estudado, ainda tem algumas coisas para poder aprender, e sobre isso especificamente eu não tenho dados para poder te passar, se ajuda ou não.
Realmente a gente precisa esperar um pouquinho, ter mais estudos, né? Ter algum psicólogo, algum terapeuta que acompanha pacientes dessa forma para poder falar se é seguro, se ajuda ou não. Hoje eu ainda não tenho esse conhecimento. Breno, os cogumelos, a venda, ela de fato é proibida? Aí a gente entra numa zona que é um pouco cinza aqui no Brasil. Ao redor do mundo, vários países têm a sua legislação. Vou falar especificamente sobre o Brasil. No Brasil, o fungo mesmo, né, o cogumelo que traz a psilocibina, ele não é proibido. Já a psilocibina, se ela for extraída e trabalhada de forma isolada, é proibida, então não pode. Então, por exemplo, a pessoa que cria uma receita, uma trufa, um bombom, a pessoa que extrai para colocar alguma coisa, isso é proibido, não pode comercializar. Já o fungo in natura, ele é muito estudado em universidades, faculdades, por cientistas. Então, comercializar o fungo com essa finalidade, para estudos científicos, para pessoas que estudam, não é proibido no Brasil, né? Mas existe essa zona cinza. É um pouco mais novo isso, né? Deu esse boom ultimamente, tem sido muito falado os cogumelos, mas tem essa restrição. Para isolar é proibido, o fungo em si não é proibido. Existe alguma restrição de medicamentos, tarja preta, tarja vermelha, para o uso dos cogumelos? Nesse caso, é muito ideal que a pessoa procure a orientação do médico que fez a orientação para ela consumir aquele remédio, né? Tem um canal no YouTube chamado Microdose Brasil. É um cara que tem muito conhecimento sobre isso. Ele correlaciona remédios antidepressivos e a psilocibina. Então ele fala que os remédios antidepressivos que atuam ali nos inibidores da recepção da serotonina, IRN2, se eu não me engano o nome do receptor, não tem interferência. Então, se a pessoa está tomando algum tipo de remédio, ela quer fazer o tratamento com alguém treinado com a microdosagem de psilocibina, de acordo com esse cara, esse canal, não tem problema porque os dois não influenciam, um não atrapalha o outro. Mas o ideal mesmo é para a pessoa que quer ter uma experiência, quer fazer um tratamento, ela buscar orientação médica. Sempre o médico vai ser a melhor pessoa para poder orientá-la. Se ela pode ou não, se ela tem que parar um tempo, se ela pode fazer o uso dos dois ao mesmo tempo, né? Então é sempre interessante ser sincero com o médico e falar sobre a vontade para que ele possa dar o aval dele ou não. É possível despertar algumas partes do cérebro com esses psicodélicos? E o que a neurociência diz sobre isso? É possível, é possível. A gente usa bem pouco do nosso cérebro, né? No nosso dia a dia, na nossa vida. Eu não sei exatamente a porcentagem, já estudei isso no passado, mas eu já não lembro de cor. Mas a gente usa bem pouquinho. Bem pouquinho. Quando a gente faz algum tipo de experiência dessa forma, com psicoativo, psicodélico, a gente usa outras áreas do cérebro, né? E como eu disse mais cedo sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro, né, se readaptar, pensar de forma diferente, criar outros caminhos de pensamento, a gente sim usa outras partes, né? Agora, o que a neurociência fala é difícil. Deixa eu tentar lembrar se teve algo que eu estudei recentemente sobre isso. Acho que eu não vou ter uma resposta sólida para você. Mas, de fato, ela vai trabalhar, sim, em outras partes, né? De acordo com o que você falou. Isso com certeza. Isso com certeza tem áreas que a gente ou não usa, ou usa de forma automática, porque o nosso cérebro ele se adapta, né? Então, por exemplo, se a gente faz todo dia a mesma coisa, ele aprende que a gente faz todo dia aquela mesma coisa e começa a fazer de forma automática. É a mesma coisa que, todo dia você tranca a porta da sua casa e sai. Depois de uma semana, você nem pensa mais que você tem que trancar a porta. Essa atitude ela já é feita de forma automática. Então, se a gente tem uma rotina que é sempre igual, a gente usa pouquinho do cérebro, ele economiza energia. Aí, quando você tem uma experiência com algum psicoativo, você vai para longe, seu cérebro trabalha em outra frequência, ele começa a buscar novas conexões. Ele busca imagens da sua infância, ele busca outras coisas para poder processar. Então, algumas áreas que você nem usa, com certeza elas são ativadas. Você acha que é possível ativar... Algumas pessoas, quando têm certos traumas da infância, uma forma de se proteger, acabam esquecendo desses traumas. Você acha que esse uso ele pode fazer a pessoa relembrar? Então, quando a gente tem alguma coisa, algum trauma, a gente tenta esquecer ou então a gente bota debaixo do tapete. Mas na vida adulta, às vezes acontecem gatilhos que despertam alguma coisa em você, você fica ou com muita raiva, ou com medo, ou mais recluso, ou mais tímido, e às vezes não sabe. Alguns tratamentos, né, com terapias que fazem até mesmo
aquelas terapias que são com Hipnose. hipnose, elas conseguem reaver, puxar para perto esses pensamentos. A pessoa que está hipnotizada, o terapeuta vai conduzindo ela e esses pensamentos emergem. Né? Então, assim, trabalhar de forma direta desses traumas é a melhor opção, porque na vida adulta sempre vai puxar. A nossa personalidade é moldada na infância, né? E a gente também vai moldando na fase adulta, mas a infância é a principal parte. Então, às vezes, a gente não entende porque a gente é de um jeito, porque a gente é muito ciumento ou muito afetivo de uma forma que, às vezes, nos prejudica, né? Ou a gente é muito inseguro. A gente, às vezes, não entende por que é, mas, às vezes, está ligado na infância. As experiências com psicoativos vão trazer imagens na nossa frente, é como se fosse um telão, assim. Você vai ver, realmente, algumas partes da sua vida. Não são todas as experiências, né? Mas algumas podem trazer essas imagens. E aí você vê essa situação, não de uma forma de ficar remoendo ela, de pensar naquela situação de uma forma negativa, mas de um ponto a entender aquela situação. Entender que, cara, aconteceu isso comigo. A vida realmente não é um mar de rosas. A vida, em muitos momentos, é injusta. Nós sofremos, nós passamos por fases que são negativas, que a gente não merecia passar por aquilo, principalmente sendo crianças, né? Criança merece tudo de bom e do melhor, um acolhimento ali da família, um lar respeitoso, um lar pacífico, mas a realidade não é assim para todos, né? Então a gente entender que coisas ruins acontecem e que na infância aconteceu aquilo com você ou comigo, é uma forma da gente superar, deixar de deixar aquilo só debaixo do tapete, emergir na consciência aquela situação, e ao invés de a gente ficar escondido atrás de uma parede, atrás de uma máscara, a gente aceitar aquilo e seguir adiante. Hoje eu tenho 4 anos, né, que eu convivo e tenho experiências com cogumelos, e no começo isso foi muito difícil para mim. Eu já tive situações que me veio na memória, situações em casa, com meu pai, com minha mãe, né, sou filho de pais separados desde 1 ano, então assim, cresci ouvindo uma história de um lado, uma história do outro. Aquela guerra ali, né, para ver quem tinha razão. E isso tudo mexeu muito comigo. Sempre fui um cara muito fechado, muito tímido, muito medroso com tudo. E aí de uns anos para cá que eu comecei a trabalhar mais isso, fiz terapia também, os cogumelos me ajudaram muito nesse ponto. Muito. Eu consegui entender melhor as situações. Ao invés de eu ficar preso atrás de uma máscara, de uma barreira, eu consegui entender, perdoei mais os meus pais pela situação. Não foi culpa deles, né? Mas quando criança eu achava que era. Então levei isso tudo para a fase adulta. E aí, depois de um tempo, com as experiências, eu consegui olhar para essa situação de uma outra forma. Tem um sociólogo, acho que é sociólogo, que ele fala que os traumas que você tem hoje, eles vieram da sua infância. Os traumas que você tem hoje, eles são frutos da sua infância. Os traumas que você teve na infância, você está espelhando na sua vida de hoje. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, e faz a gente refletir, né, que a gente deveria cuidar melhor das crianças, né? Ter mais essa consciência para quem é pai, quem é mãe, para... Inclusive, começar tratamento psicológico desde cedo, né? Que as pessoas Acho tendem justo. a achar que é coisa de doido, que quem precisa, mas todo mundo precisa disso. Acho justíssimo. Enfim, voltando aos cogumelos. Depois que você toma, o que pode acontecer? Pode dar dor de barriga, pode dar muita fome, a pessoa dorme demais, ela vai conseguir dormir depois? Ou ela vai ficar agitada? Nos primeiros minutos eu não senti nada, depois de uns 10 a 60 minutos, vai depender do organismo de cada pessoa, né? Todo mundo é diferente. Vai sentir um pouquinho das pernas bambas, vai sentir uma leve tontura, vai sentir vontade de sentar um pouquinho. Aí você começa a ter um leve mal-estar, dá um leve mal-estar. Nas primeiras experiências, primeira, segunda, terceira, algumas pessoas vão até a quinta, sente uma ânsia também de vômito, algumas pessoas chegam a vomitar mesmo. Você está ingerindo um produto que não é habitual de ingerir, então é natural esse tipo de comportamento. É um produto forte, né? Ele tem uns componentes bem fortes. Mas depois que passa essa fase do mal-estar, vem uma fase boa. Tem pessoas que têm também, né, uma leve dor no estômago, precisa ir no banheiro, mas basicamente é essa parte, né, a parte aqui do estômago. Faz um pouquinho de ruído ali dentro e o corpo quer jogar para fora, né? E aí depois você tem as visões, né? Tem a parte do relaxamento, da tranquilidade, sensação de paz, seus pensamentos ficam mais alinhados com pensamentos bons. A gente começa a observar e olhar que tudo é bonito. Por exemplo, a gente está vivendo o dia inteiro de uma forma automática, você começa, caraca, o céu é tão lindo, começa a reparar em tudo que a gente tem, mas às vezes na correria do dia a dia a gente não percebe o quão bonito que é. Você olha uma planta e olha, nossa, olha aquela folha daquela planta, como ela é bem desenhada, tem várias ramificações.
é tão bonita essa cor. Então, assim, você começa a reparar tudo no seu entorno de uma forma diferente. Começa a ver as coisas de uma forma melhor. Vai olhar para a parede, para o azulejo, ele vai estar um pouquinho vibrando, vai estar se movendo. Então, basicamente, esses são os efeitos, né? A música faz muito sentido. Você vai escutar uma música que você sempre ouve, na experiência com os cogumelos, ela parece fazer muito mais sentido. Tanto a letra quanto a melodia, cada nota musical, cada instrumento. Nossa, eu chego a chorar quando eu vou ouvir música na experiência. Eu penso, cara, essa música é tão perfeita, os olhos enchem de água. E basicamente é isso. Não dá muita fome, a maioria das pessoas não sente fome, mas algumas acabam sentindo. E o sabor dos alimentos fica acentuado. Se você for parar para comer, o sabor é impressionante. Teve uma experiência que eu tive que eu acabei indo comer, né, depois de algumas horas, e cara, eu comia com as mãos, assim, ó, sentindo o cheiro do alimento, comendo. A melhor comida da vida. Nossa, foi o melhor almoço que eu tive na vida. Foi muito bom. Então, basicamente é isso. Agora, tem pessoas que têm um certo mal-estar também, né? Depois da experiência podem ter uma leve dor de cabeça. Se não beber muita água, que é muito importante, é necessário se hidratar muito bem. Antes, durante ou depois? Antes, durante e depois. Mesmo que os cogumelos sejam algo natural, né? O nosso corpo vai processar eles de forma natural, não tem química, não tem nenhum produto adicional, o corpo vai tentar eliminar aquela substância, ele vai usar a água para poder eliminar. Então a gente vai suar, a gente vai muito no banheiro, né? E se você está desidratado, ele vai puxar a água da parte da cabeça, do cérebro. Então, se você beber muita água, ele vai ajudar a passar o efeito mais rápido? Não. Você pode beber água à vontade, o efeito não vai passar mais rápido. O que pode melhorar, fazer o efeito passar mais rápido, é alimentos com açúcar. Açúcar. Então, um chocolate, um sorvete, um refrigerante que não seja zero, por exemplo, um açaí, né? Qualquer coisa assim vai ajudar. Se a pessoa em questão está tendo uma experiência e ela está cansada, ou ela quer sair daquela experiência, ela pode comer um alimento açucarado. Se ela não tiver nenhum alimento açucarado, ela pega um copo de água e mistura açúcar para poder beber aquele líquido e ela vai melhorando. O corte da experiência não vai ser instantâneo. Não é instantâneo. Você pode reduzir os efeitos, né? Mas a experiência ela vem em ondas. Então você tem uma onda mais alta que depois reduz. Aí depois aquela onda sobe e reduz. Então você vai tendo essa experiência em ondas. Até que fica só aquela maresia. Mas cortar imediatamente não existe um antídoto, né? Por exemplo. Não existe um medicamento que você vai tomar que ele vai cortar 100%. Resumindo, galera, não escutem pagode, porque vocês vão sofrer. aumenta um pagodinho, dá pra chorar? Com efeito de cogumelo ainda? Uhum. Meu Deus. Mas o pagode é porque lembra dos ex, das ex? Também, às vezes você não tem nenhum ex, você sofre sozinho. Entendi. Às vezes é o ex do vizinho, você tá sofrendo por ele. Entendi. Cogumelo, ele pode te deixar viciado? Ele causa isso? Cogumelo não causa vício por alguns motivos. Vamos lá. Primeiro que não tem aquela fissura de usar de novo, né? Por exemplo, a nicotina que a gente já citou mais cedo, ela te causa uma vontade de usar novamente. O corpo pede. Então, assim, poucas utilizações a pessoa fica viciada, assim como outras substâncias. Cogumelo você não consegue tomar todo dia, não é possível. A experiência é prazerosa, tem essa parte, né, dos efeitos visuais, a sensação de felicidade, gratidão. Mas não é só isso. Como eu disse, podem emergir alguns pensamentos. Pensamentos do passado, de quando a gente era criança, alguns traumas. Então, a experiência nem sempre é prazerosa. E então, quando tem essas experiências que não são tão prazerosas, a gente sempre aprende alguma coisa. Aprende a superar um momento, aprende a pensar diferente. Vou dar um exemplo clássico. Você está numa semana que você discutiu com alguém, seja um relacionamento amoroso, uma amizade, ou você discutiu com uma pessoa aleatória no trânsito, uma pessoa te fechou, você estava pistola aquele dia, você xingou a pessoa toda. Aí você vai tomar, depois de uma semana, vai ter uma experiência com cogumelos. Aquela situação que você discutiu com alguém, que você xingou uma pessoa, que você foi deselegante, ou que você foi injusto com alguém, ela emerge na consciência, para você refletir suas atitudes. Cara, foi correto você ter feito aquilo? Foi legal? Foi bom para outra pessoa? Então, por esse motivo que a gente está constantemente se analisando, refletindo as nossas atitudes, acaba não sendo sempre prazeroso. É como se você olhasse no espelho as suas atitudes. Então, não tem como você viciar nisso, porque não dá. Machuca. Tem hora que... Às vezes eles te dão uns beijinhos no rosto, às vezes eles te botam no cantinho do castigo. Tem hora que machuca. Até para mim, que já sou acostumado há algum tempo, quando eu estou numa situação que eu tomo a experiência, você fica vários dias pensando naquilo, vários dias tentando entender, refletindo, digerindo,
Então, assim, não tem como viciar. E a própria ciência já fala que realmente não causa dependência. A pessoa não consegue ficar muito tempo tomando. Então, um amigo meu, uma época atrás, ele encontrou uns cogumelos na fazenda, no meio da festa do boi lá, juntou ele e uns coleguinhas. Acho que fizeram um chá, eu não sei como foi consumido. Eu sei que eles ficaram muito loucos e passou a noite toda, passaram mal e tudo mais. Enfim, foi uma coisa que aconteceu com eles. É uma coisa fácil de se encontrar. E como que a gente descobre, como que a gente percebe o que pode, o que não pode, guias na internet, o que deve comprar e o que não deve. Eu vi que tem vários tipos de cogumelos, né? Cada um deles é para alguma coisa específica ou não? Existem vários tipos. Esse que a gente está falando, né, o que nasce ali nas fezes do boi, da vaca e do cavalo, é o mais comum, é o que a gente chama de cubensis, né, o Psilocybe cubensis. É o mais popular, é o mais conhecido de todos. Dentre o cubensis, que é a espécie, existem várias genéticas, vários tipos, várias strains. Aí são muitas e anualmente os cultivadores fazem cruzamentos de uma A com a B e forma C. Então, assim, hoje não sabe-se exatamente quantas tem, mas são centenas, não sei se tem milhares, tá? Cada uma tem uma potência, cada uma tem um efeito específico. Algumas levam para efeitos mais visuais, outras mais sensoriais, outros mais sensíveis. Então tem muita diferença assim. Esse cogumelo que nasce nas fezes não é difícil de identificar. Ele é até fácil, mas tem que tomar cuidado que tem alguns que são muito parecidos. Hoje em dia tem milhares de cogumelos venenosos na natureza. E anualmente existem centenas de pessoas que perdem a vida porque comeram um cogumelo errado. Às vezes não só o cogumelo psicoativo, mas cogumelo mesmo para alimentação, né? Tem casos de pessoas que estão ali na natureza procurando algo para poder se alimentar, um cogumelo, fazem a colheita e acabam pegando um parecido que é venenoso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Tem que estudar bem, pegar um livro, pegar um guia na internet, olhar com calma, fazer bastante observação antes de coletar o cogumelo, né? Mas existe sim muitas pessoas que fazem a caçada, são chamados caçadores de cogumelos. Eles vão lá, esperam dar um pouquinho de chuva, se der mais ou menos 3 dias de chuva, depois der um dia de sol ou 2 dias, aí começa a vir um monte de cogumelos. As pessoas vão lá e fazem a caçada, né? Mas tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita atenção, porque tem muito cogumelo venenoso, inclusive aqui no Brasil. E tem algum, sei lá, fórum, grupo, onde vocês se conversam, que ficaria até mais fácil de uma pessoa que está assistindo e que quer ter essa experiência, talvez, de entender melhor? Tem muito fórum, tem muito blog, mas a gente vive a era dos vídeos. Hoje é muito difícil a pessoa buscar na internet algo para ler. Ela vai querer assistir. A galera realmente está preguiçosa para ler. Eu falo isso por experiência, que a gente manda sempre alguns textos, né? As pessoas vêm perguntar, Breno, tem como você explicar isso? Aquilo a gente manda textos. Aí depois de 2 dias a pessoa vem fazer uma pergunta e aquela resposta estava dentro de um texto que nem é um texto grande, é um texto pequeno. Então as pessoas realmente estão nessa fase, é uma fase um pouco mais preguiçosa da humanidade inteira. Não estou dizendo de uma pessoa A ou B, né? Todo mundo está assim. Sim. Então hoje em dia a gente tem muito conteúdo em vídeo, né? Mas sim, tem sim vários blogs, fóruns, né? Uns mais antigos para a galera poder conversar. Tanto de cultivadores, para quem quer cultivar, quanto de pessoas que querem começar nessa jornada de conhecimento, né? O cultivo em casa, ele é proibido ou ainda não tem uma legislação sobre isso? Não, o cultivo não tem nada relacionado, né? Até porque, como a gente começou agora, ele nasce em qualquer lugar. Não tem como você barrar o tipo de cultivo. Por exemplo, diferente de outras plantas que já foram proibidas no Brasil, né? A exemplo da cannabis, que demora meses para poder se desenvolver, o cogumelo se desenvolve em 2 dias. Então, realmente não tem, pelo menos por enquanto, não tem essa proibição, não tem como ser analisado, ser visto isso, né? Agora, a pessoa em casa cultivar cogumelos, não existe mesmo proibição. E tem muita gente que faz. E o cogumelo ele pode ser ingerido ele in natura, ele em chá. Tem mais alguma outro modo de consumir? Não, tem muitas formas de consumir, muitas formas. Vou passar aqui alguns conhecimentos, né, no sentido da gente entender e conhecer, mas não induzindo e não orientando ninguém a fazer igual. Tem gente que faz receitas, né, dá para fazer uma receita e no final joga os cogumelos triturados em cima. Ele não pode ir no fogo muito alto. Se ele passa de 180 graus, seja no fogo ou no forno, ele vai degradar, a substância vai evaporar e vai perder os efeitos, né? Então, geralmente as pessoas fazem a sua receita, a sua massa, o seu bolo,
ou então um doce, e no finalzinho joga ali o cogumelo triturado ou então totalmente moído, né? Pode ser misturado com sucos também, dá para fazer um suco de qualquer sabor, e aí você bate o suco, faz a coagem e no final joga o cogumelo e bate tudo junto também, e dá para tomar dessa forma. O chá é uma das formas mais fracas. O chá, como a gente faz o cogumelo e faz a coagem, você tira os cogumelos grandes, né, deixa só o líquido, aquela biomassa vai conter a psilocibina também. Uma parte vai ser desprendida, mas uma parte vai continuar presa. Então a gente fala que perde mais ou menos 50% do cogumelo quando é feito por chá, é a forma mais fraca. É uma das mais fáceis de ingerir, porque o gosto é muito ruim, cara. O gosto é muito ruim. Tem gente que fala que tem gosto de meia velha, gosto de isopor, o cheiro é horrível. Eu acho que o cheiro é pior do que o gosto. Mas é muito ruim. Mais um motivo que não dá para se tomar todos os dias. Também pode considerar isso. Mas, nossa, o gosto é horrível. Eu, quando vou ter uma experiência, eu já fico pensando um dia antes, caraca, amanhã eu vou ter que beber. Eu sei que vai ser bom a experiência, mas o processo de ingerir, cara, pra mim é difícil, é difícil. É um trabalho psicológico. Já tentei várias alternativas. Tampar o nariz e beber de uma vez, botar muito mel pra beber. Já tentei várias, nenhuma anulou o sabor. Breno, você me disse que para minimizar os efeitos, açúcar. Mas se você faz uma receita e bota açúcar, você já não toma ele minimizado? Vai reduzir um pouquinho, você tem razão, vai reduzir um pouco. Mas não tanto. Inicialmente ali não, vai ser tranquilo. Mas vai ter uma leve redução. Perfeito. Você já fez uso de... Você faz uso de um tipo específico ou já experimentou alguns outros? Já experimentei umas 6 variedades, eu acho. Com certeza, 6 variedades. Pelo menos e umas 8 no máximo. Bacana. Então, eu estava pesquisando, eu vi que existem outros tipos de cogumelos que não são alucinógenos, mas que trazem benefícios pra gente. Você poderia citar algum? Tem sim. Tem vários cogumelos que são funcionais. A gente chama de cogumelos funcionais. Aí, assim, eles são usados há muitos anos em culturas ocidentais. Então, norte da América, Europa, Ásia, sempre usou esses cogumelos. Mas aqui no Brasil, a gente não tinha tanto acesso. Até recentemente, uns 10 anos para cá, que chegou o cultivo indoor, que é cultivo em laboratório, né? A internet expandiu, a gente teve acesso a esse tipo de fungo que só nasce na parte ocidental. Então hoje a gente tem juba de leão, que é um cogumelo que ajuda a ter mais memória, a ter mais foco, a ter mais controle ali do seu dia, para você focar em uma coisa de cada vez. Existem estudos científicos relacionando esse cogumelo com essas funções cognitivas, né? A gente tem o reishi, que é um cogumelo já conhecido há muito tempo, conhecido também como cogumelo da imortalidade. Antigamente, os imperadores eles ganhavam esse cogumelo como presente de luxo. O pessoal dava assim como presente porque era conhecido, né, para a pessoa viver mais tempo, rejuvenescer. Hoje em dia a ciência prova que ele tem outras funções. Ele ajuda na imunidade, ele ajuda também na redução do estresse do dia a dia. Então, por exemplo, quem toma esse cogumelo consegue ter uma noite de sono melhor. Aquela noite de sono que você está agitado, que você acorda de madrugada, quando você toma o reishi, isso não acontece. Você tem uma noite de sono ininterrupta, né? Ele não dá sono imediato. Ele é um suplemento alimentar. Tanto o juba de leão, o reishi, outros cogumelos, eles são suplementos. Eles não têm aquele efeito imediato como remédio, por exemplo. Então você vai tomando durante uma semana, 2 semanas é que os resultados vêm chegando. Mas existem, nossa, a floresta ela entrega tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente precisa. Quando esse nosso planeta foi criado, foi tudo muito pensado, né? Então, assim, você tem folhas, plantas, fungos, ervas que ajudam a nossa saúde. Só que, como a gente falou no comecinho, a gente foi perdendo esse tato, perdendo essa cultura, né? Mas hoje temos empresas dedicadas a estudar, a cultivar esses cogumelos que não são alucinógenos. Então, eles podem ser tomados durante o dia, durante a semana, sem atrapalhar o estudo, o trabalho, as suas funções do dia a dia, né? E tem bastante. Inclusive, a gente tem uma loja que é dedicada a esse tipo de cogumelo funcional. Depois eu posso deixar para vocês o link. Bacana, a gente vai deixar aqui no link. Maravilha. Para finalizar, se os cogumelos fossem vinhos, quais seriam os rótulos premium e os... Como é que é o nome do outro mesmo? E os de entrada? Os de entrada seriam os encontrados na natureza.
aqueles ali que estão nascendo aleatoriamente, você não sabe muito bem a espécie, você não sabe a genética, não foi cultivado de uma forma controlada. Então ele pode nascer muito potente ou muito fraco. Vai depender muito de várias funções, não é controlado. Os prêmios seriam os feitos de forma controlada. Então, em um ambiente fechado, sem contaminantes, com a temperatura perfeita para aquele fungo crescer, feito com cuidado, com genéticas também trabalhadas e desenvolvidas para pegar o melhor, como se fosse uma uva feita com muito carinho, não somente uma uva que nasce ali na natureza, né? Então isso tudo também vai depender muito do cultivador. Tem cultivador que é iniciante, está aprendendo, comete muitas falhas e sai um cogumelo de qualidade baixa. E tem aquele cultivador que está há muito tempo, estudou, fez ali uma biologia, fez uma faculdade, que ele vai entender muito, né, sobre moléculas e etc. Ele vai conseguir entregar um produto melhor. Agora, se fosse falar sobre tipos, sobre genéticas, acho que todas elas são boas e cada uma para um tipo diferente. O que vai variar se é um produto de alta qualidade, se é um vinho bom ou um vinho ruim, vai ser a forma de produção, a forma de armazenamento e a forma também que ele é consumido. Não adianta também consumir de qualquer forma, tem que estar bem acompanhado. Certo. Eu tenho mais uma dúvida. Você falou sobre os cruzamentos. Existe alguma chance desses cruzamentos sair um veneno? Não existe chance de dar um veneno no meio do cruzamento. O veneno ele já tem uma composição, né? Já é algum tipo lá interno que tem a composição do veneno. O cruzamento entre genéticas ele não vai criar uma nova composição. Ele vai unir duas composições existentes, gerando uma nova, mas com base naquelas duas anteriores. A não ser que seja injetado, inserido um terceiro tipo de cogumelo venenoso, com alguma molécula venenosa, né? Algum componente. Mas somente um cruzamento de genéticas que não são venenosas não tem a chance. Certo. Breno, queria agradecer muito por você estar aqui hoje. Foi muito bacana a nossa conversa, adorei mesmo. Aprendi uma coisa que eu não sabia, porque eu não conhecia os cogumelos. Então, assim, é muito interessante a gente saber. Tá certo que nem tudo a gente vai se utilizar, né? Mas saber um pouquinho de cada coisa é muito importante, muito interessante. Eu gostei muito da nossa conversa, muito obrigada por tudo. Conhecimento nunca é demais, né? Também Exato. aprendi muito com você hoje na nossa conversa. Obrigado por ter trago os tópicos, obrigado pelo espaço, foi muito legal estar aqui com vocês. Eu espero que a gente volte a bater um papo futuramente. Galera, na descrição do vídeo a gente vai deixar o link da loja. O Breno ele entrega para todo o Brasil. E vamos deixar também as redes sociais dele, para você poder também bater um papo, conversar e tirar também as dúvidas que ficaram faltando nesse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar um joinha e comentarem. Até mais. Tchau, capixabas lindos. Tchau, tchau, pessoal.